Saudações aí a todos os meus espectadores que estão aí do outro lado da tela, espectadores de todo o Brasil, que sai de todo o mundo, certo? Hoje eu tô aqui para falar de dois assuntos que estão bastante presentes na nossa vida, inclusive para mim que eu tô de férias, então tá mais presente ainda, né? São dois assuntos que fazem parte da vida da maioria das pessoas, na verdade de todas as pessoas. A gente vai discutir isso aqui, né? Vocês já sabem quais são os tópicos, porque tá aqui no título do vídeo, tá no thumbnail, né? Mas vamos começar introduzindo eles, correto? Gostaria de começar introduzindo sobre o ócio. Para você aí que não sabe o que é ócio, seus problemas acabaram. Vou ler aqui para você no dicionário, o pai dos burros, segundo alguns. Então vamos lá. Ócio é um substantivo masculino cujo significado seria a interrupção do trabalho, folga, falta de ocupação, ociosidade, o contrário da ação, ou ainda preguiça, indolência, o antônimo de ânimo, certo? Então a gente pode considerar que o ócio é basicamente o estado de não fazer nada. É quando você tá parado assim, sem fazer porcaria nenhuma, tá olhando pro teto. Tem várias vertentes, na verdade, né? Eu acho que a gente pode concluir que o ócio ou é quando você tá fazendo algo que não é relacionado ao seu trabalho, ou seu estudo, por exemplo, no meu caso, né? Tipo, não tô estudando, então eu estou no ócio, né? Tipo, no momento de lazer, sei lá, é um ócio, né? Ou a gente pode considerar que o ócio é quando você para de fazer qualquer ação. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo, aí no momento que eu parar de gravar esse vídeo, será um momento de ócio, né? Aí a gente acaba diminuindo os cenários de quando a gente tá ocioso, até porque a gente tá sempre tendo que fazer alguma coisa, né? A gente vai descobrir o porquê disso também ao decorrer desse vídeo, mas enfim, então o ócio, a definição, acho que tem vários caminhos aí que a gente pode levar, mas a gente pode considerar que é basicamente o estado de não fazer nada, é o estado quando a gente está livre das nossas obrigações. E falando um pouco mais especificamente sobre quando a gente está no ócio e o que a gente faz, né? Vamos voltar, né, naquela questão dos dois caminhos do significado de ócio. Se a gente considerar que o ócio é aquele momento que a gente não está fazendo algo relacionado ao nosso trabalho ou à nossa obrigação primordial, a gente pode considerar que o ócio é quando é o nosso momento de lazer. Quando a gente procura nos ocupar com hobbies ou pessoas com vícios, com saideira com os amigos, não sei, tem várias formas de ocupar esse espaço de tempo, né, deixado quando a gente não está trabalhando, até porque a gente não consegue trabalhar a todo momento, né? Muitas pessoas acabam tendo esse tempo de ócio muito menos do que outras, né? Por exemplo, pessoas ricas precisam trabalhar só 4 horas por dia, sei lá, e aí elas acabam tendo muito mais tempo para fazer outras coisas. Então, tem várias opções aí pra gente fazer no nosso ócio, certo? Tem ainda outra vertente que a gente pode considerar de momentos ociosos, que é quando a gente tá num período que não tá fazendo absolutamente nada, né? Quando o período ocioso seria quando a gente parasse de fazer qualquer ação, né? Basicamente. Nesse caso, então, a gente pode concluir que o ócio ele é apenas uma passagem de transição entre o término de uma ação e o nosso vazio essencial. Eu até fiz aqui uma mini representação disso aqui, que seria baseado num ciclozinho, né? Não dá pra ver muito bem, mas é baseado aqui em 4 coisas, né? Temos a ação, né? A realização de alguma ação, pode ser qualquer coisa, pode ser gravar um vídeo, pode ser estar estudando, enfim. E aí a gente vai pro término da ação, e aí o término da ação faz a gente entrar no ócio, e na presença do ócio a gente entra no vazio existencial. E aí a presença do vazio existencial nos faz cometer alguma ação, que aí depois vai ter um término, vai entrar no ócio, aí vai ficar esse ciclo infinito para toda a vida, né? Então a gente pode concluir talvez que o ócio também pode ser só apenas uma transição entre o período da ação e o vazio existencial. Mas o que seria esse vazio existencial, né? Isso que eu tô falando tanto dessa questão de que a gente sempre tem que estar fazendo uma coisa. Vou dar uma explicada melhor, dando um exemplo para vocês. Fica ligado. Eu definiria o vazio existencial como basicamente aquilo que nos motiva na nossa vida. É aquilo que faz nós sermos quem nós somos, fazer o que fazemos, tomar as atitudes que tomamos. É basicamente a nossa vida. O vazio existencial é o que move a nossa vida, visto que ele precisa estar sempre sendo preenchido por alguma coisa. Nós sempre estamos tentando transformar esse vazio em algo cheio, na verdade. E a forma como isso funciona às vezes é muito irônica, né?
Vamos pegar primeiramente aqui um exemplo para entender melhor essa ideia de vazio existencial, né? Vamos pegar aqui o Rui, que é um adolescente aí por volta dos seus 13, 12 anos, que ganha sua mesada, que conversa com seus amigos e ele tem o desejo de ter um videogame, né? Os seus amigos estão sempre falando aí do videogame e ele quer muito ter esse videogame também. Portanto, a gente entra agora na questão do vazio existencial. O vazio existencial dele vai estar sendo preenchido pela idealização do videogame, certo? Porque como é que isso vai funcionar? Ele pensa todos os dias como seria ele jogando aquele videogame, certo? Ele fica pensando, nossa, como seria legal se os meus amigos pudessem vir aqui e jogar um videogame comigo, né? Quando ele vai na cantina, por exemplo, ao invés de ele pedir um lanche e uma coca, ele pede só um lanche, porque aí ele consegue economizar R$5 para o seu PlayStation. Então, ao invés de gastar R$10, ele vai gastar R$5, certo? Ele conversa com os seus amigos, com as pessoas que ele gosta, como seria legal quando ele tiver um videogame, certo? Então, essa idealização está preenchendo parcialmente o seu vazio. Ele ainda não está completamente cheio porque ele não tem um videogame, mas já está consideravelmente cheio, certo? Portanto, o que acontece, né? Depois de alguns meses aí, o Rui juntando a sua mesadinha, o seu dinheirinho, ele consegue finalmente comprar o seu console, né? E aí, em um raro momento na sua vida, o seu vazio existencial é completamente fechado. Aquele buraco no seu peito, na sua alma, é finalmente preenchido pelo console ali, né? Por ele finalmente tendo esse console, aquilo que ele imaginou por tanto tempo, que ele sonhou com aquilo, ele tá finalmente tendo a experiência de ter aquilo, né? Só que aí entra a parte irônica, né? Depois de algum tempo jogando o seu videogame e com aquele vazio basicamente cheio, ele começa a se deparar com algumas frustrações no meio desse caminho, né? A resolução não é tão grande quanto ele imaginava, o desempenho do videogame não é tão bom, os jogos não são tão interessantes como quando ele via os seus amigos jogando ou os seus youtubers favoritos jogando, e portanto ele começa a se acostumar com o videogame, com isso, e até se decepcionar um pouco. E aí o que acontece? O seu vazio que estava, na verdade, cheio, agora ele começa a murchar, ele começa a ficar vazio de novo, e chega num determinado momento que ele se acostumou tanto com o videogame na sua vida, que agora o seu vazio tá vazio de novo. Então o que acontece? Ele vai ter que procurar preencher o seu vazio com outra coisa. Jogar o videogame até pode preencher levemente o vazio, só que a parte irônica é que quando ele não tinha o videogame e quando ele estava idealizando isso, estava criando uma ideia perfeita do videogame, o seu buraco no peito estava mais completo do que quando ele tem o videogame agora, do que quando ele se acostumou. E isso é muito engraçado, isso é algo que acontece principalmente na nossa sociedade capitalista, né, baseada no consumo, que a gente está sempre buscando preencher esse vazio com compras, com várias coisas, e a gente acaba se frustrando, porque o nosso vazio acaba indo de muito para cima e muito para baixo em muito pouco tempo, certo? E essa que é a parte engraçada. É claro que existem outras formas de preencher esse vazio, né? Aristóteles já dizia isso no Ética Nicômaco, relacionando na verdade com a felicidade, né? Que existem 3 formas de buscar a felicidade, que seria basicamente os prazeres, e o caso do nosso Rui aí, do nosso garotinho, também pela forma política, né? Buscando a ascensão política e também a busca pelo conhecimento, né? São 3 bases que eu acredito que se fundamentam nas pessoas de hoje em dia. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que esse vazio, ele existe. E a forma como ele funciona, a forma como ele molda as nossas vidas, como ele tá presente na nossa vida, pode ser muito engraçada. E por isso que eu achei muito interessante mostrar esse conceito pra vocês. Bem, nesse momento de férias, o meu vazio existencial muitas vezes acaba ficando muito mais vazio do que era quando eu estava na ETEC. Porque quando eu estava na ETEC, estava lá estudando, meu vazio existencial ele era automaticamente preenchido pelos trabalhos que eu tinha que fazer, pelas lições que eu tinha que me preocupar, pelas provas que estavam por vir, certo? Então, ele estava sendo basicamente preenchido por isso, pelo convívio que eu estava tendo com os meus casos da ETEC.
né? Entre outras coisas. Mas agora, com as férias, esse vazio acaba ficando muito mais vazio do que ele já era antes, né? Então eu tenho que acabar me apegando a outros hobbies e a outras coisas para estar preenchendo ele, né? Eu gostaria de estar deixando um relato do que eu estou fazendo durante esse período que meu vazio existencial tá tão vazio, né? Tem algumas coisas aqui que eu tô fazendo de mais interessantes. A primeira que eu coloquei foi a leitura, né? Eu sou um cara que desde muito cedo gostou de ler. Eu leio, sei lá, desde os 3 anos de idade, minha mãe lia muito pra mim. E agora eu estou lendo a famosa saga do Harry Potter, a dita Puja que escreveu, né? Desconsiderando esse fato, não tenho outra palavra pra falar de Harry Potter. Como vocês podem ver, eu já tô no 4º livro, acabei de começar o 4º livro e recomendo a todos que tenham a oportunidade de ler, deve ter aí em PDF em algum lugar, que leiam, porque é simplesmente muito bom. Eu ainda não vi os filmes, mas é simplesmente muito bom. Tem outros livros também que eu tô pretendendo ler, como O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Esse livro aqui, O Tempo Entre Posturas, eu acho que fala sobre guerra ou alguma coisa assim, minha mãe que tinha comentado alguma vez. Mas enfim, tô dedicando bastante tempo da minha vida à leitura ultimamente, né? Outra coisa interessante que eu venho fazendo é rolê com os casas. Na verdade, não venho fazendo tanto isso. Eu dei mais rolês com a Malu e outras, basicamente ela só. Mas eu quero fazer com outras pessoas, né? Quando eu sair desse período que eu estou convidado, sim, eu estou com Covid por enquanto. Mas não vou, mãe, não vou ficar dentro de casa. Já peço perdão por isso, mas enfim. Saudade dos meus casos. Também venho jogando alguns jogos no celular. Na verdade, venho jogando um jogo que é um joguinho de rabanete, que inclusive eu acabei ele hoje. Fiquei muito triste com isso porque, nossa, o jogo é tão bom, um joguinho de plataforma Dash. Vou deixar depois um link, alguma coisa desse jogo, porque ele é sensacional, perfeito, né? Também venho viajando bastante, né? Eu peguei Covid nessa viagem, na verdade. Mas eu viajei pra Grande, viajei pra Guararema também, né? Baixar bem no interior e tal. Também andei bastante de bike, fui pra alguns lugares aí, pra basicamente todas as coisas que eu faço pra aqui em Santo André. Eu uso a minha bicicleta tadinha, agora ela tá descansando. Ela estava sofrendo porque eu tava usando ela todo dia pra fazer alguma coisa, agora tá dando uma relaxada, tá de férias também, né? Outra coisa que o meu vazio existencial fez fazer foi esses vídeos aí que vocês vão ver, um pouco poggers demais, mas enfim, contei pra aí alguns vídeos que eu fiz enquanto eu estava com o meu vazio existencial vazio. Guys, what the fuck? Elon Musk is doing on my room. Please don't turn me into a Bitcoin. Please. Que delícia apreciar uma chuva de grilo. Que eu sou meio desonesto, eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não presto. Vocês viram que o meu vazio existencial tá muito vazio pra tá tendo que fazer esse tipo de vídeo, né? E inclusive a realização desse vídeo que eu tô falando aqui pra vocês agora é só porque o meu vazio existencial ele tá mais vazio do que o normal, né? Se eu tivesse aí na tela, que eu tivesse outras coisas mais interessantes pra fazer, provavelmente eu não estaria fazendo esse vídeo, mas como é algo que eu gosto, né? Eu gosto pra caramba de editar, de estar gravando aí, de estar falando com vocês, então eu acabo vendo aqui para preencher esse vazio, mas é pra você ver como esse conceito do vazio essencial é muito real, sabe? Tipo, eu só tô aqui porque eu tenho um vazio essencial, porque eu tenho que preencher isso com alguma coisa, entendeu? Então eu tô aqui falando sozinho com uma câmera pra preencher meu vazio essencial durante essas férias, né? E agora, quero introduzir pra vocês um outro conceito muito interessante, voltando um pouco lá, falando do ócio, né? Se liga aí com a minha linda narração e minhas lindas produções, pra falar um pouco do ócio criativo. Voltando um pouco ao conceito de ócio, né, que a gente estava discutindo ali no começo do vídeo com toda aquela concepção do que é ócio e tudo mais, tem uma outra ideia que muitas pessoas já associam assim de primeira, né, quando tá falando de ócio, a esse conceito, né. É o conceito criado por Domenico De Masi, né, o sociólogo italiano de 83 anos, né, atual professor de sociologia na Universidade de Roma La Sapienza, né. Ele possui como um dos seus principais conceitos o ócio criativo. E o que seria basicamente esse ócio criativo, né? Primeiramente, né, nós temos que saber que o Domenico De Masi, ele é um crítico do sistema tradicional de trabalho, né, estimulado aí principalmente pelos Estados Unidos, por toda essa produção louca, né, porque o sistema, né, basicamente
atual de trabalho, ele acaba demonizando quem está no ócio, quem descansa, e glorificando quem passa horas trabalhando, né, se dedicando aí no seu trabalho, certo? Demacy vê isso com maus olhos, né, e portanto ele propõe um novo sistema de trabalho, né? Ele propõe um sistema onde o trabalho, o estudo e o lazer se confundem, pois dessa forma seria possível aproveitar ao máximo a capacidade cognitiva de cada pessoa, né? Porque é basicamente no ócio que as nossas ideias vêm à tona, que a gente passa grande parte do nosso tempo, segundo aí o Demacy. E tem até uma frase interessante no livro dele, O Ócio Criativo, que eu vou estar lendo aqui para vocês, sobre essa questão do ócio mesmo, né? Ele diz: o ócio pode transformar-se em violência, neurose, vício e preguiça, mas também pode levar-se para a arte, a criatividade e a liberdade. É no tempo livre que passamos a maior parte dos nossos dias e é nele que devemos concentrar nossas potencialidades. Que introduzindo então o conceito de ócio criativo, né? Chegou a minha hora de expor a minha opinião que ninguém perguntou, né? Mas eu tô querendo compartilhar aqui com vocês porque estou usando o meu ócio criativo para produzir alguma coisa, né? Mas, enfim, a questão do ócio criativo é muito interessante porque eu acredito que a forma como a gente vê o trabalho e a produção não muda faz muito tempo. Eu acredito que desde a Revolução Industrial, quando chegou modelos como o Fordismo, o Taylorismo, né? As pessoas acabam idealizando o trabalho como fosse a única forma de completar a pessoa. Eu acredito que isso acontece principalmente com as gerações mais velhas, né? Por exemplo, minha avó, eu tava na viagem que eu falei, né, pra Guararema, ela tava desesperada porque ela não tava trabalhando. Tipo, ela tava num lugar que teoricamente era pra relaxar, só que ela tava agoniada porque ela não tinha nada pra fazer. Ela não tinha um trabalho, não tinha algo pra suprir o vazio existencial dela. Na verdade, ela podia só ficar relaxando e isso poderia preencher, só que não funcionava pra ela. Pra ela tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar trabalhando. Só que isso pode ser um pouco prejudicial, dependendo do caso, né? Porque excesso de trabalho, excesso de coisas pode acabar gerando diversas síndromes que causam diversas vítimas aí em diversos trabalhadores, como a síndrome de burnout, quando você acaba trabalhando demais e meio que queimando a sua cabeça, você não consegue mais pensar em nada além do trabalho e você acaba tendo um colapso mental, sei lá, ou coisas de estresse também, de ansiedade, sabe? São muitos problemas, muitas síndromes que são causadas por causa dessa idealização do trabalho, dessa romantização, certo? E eu acredito que isso deveria mudar. Na verdade, isso já vem mudando um pouco com as gerações que estão surgindo, com a minha geração, por exemplo, né? Acho que muitas pessoas acabam procurando um lifestyle que não tenha obrigatoriamente um trabalho, mas que mescle aí um pouco com o trabalho e com o ócio, né? Inclusive, as grandes empresas, elas já procuram criar ambientes de trabalho muito mais baseados no ócio e numa qualidade de empresa muito melhor, né? Um ambiente de trabalho muito mais convidativo, né? Empresas como a Apple, o Google já tem espaços muito melhores, né? Se você está trabalhando lá e às vezes você está estressado, você pode simplesmente ir numa mesa, num lugar que tem uma mesinha de ping-pong ou um joguinho lá só para você dar uma relaxada e depois você volta e faz o seu trabalho muito melhor, né? Eu mesmo posso falar que sistemas que se baseiam em períodos de trabalho e de pausas são muito mais benéficos do que quando você só trabalha por um período muito maior, né? Um exemplo disso é o método Pomodoro, que é um método que eu uso geralmente para fazer os meus trabalhos escolares ou coisas importantes que eu tenho que fazer, né? Que ele se baseia numa proporção de 25 minutos de trabalho e 5 de descanso, né? Você faz lá algumas sessões nesse tempo, depois você tem um descanso maior e afins, mas enfim, ele basicamente se baseia em trabalho e descanso, tipo num período menor, tipo, do que estão acostumados, né? Por exemplo, numa escola, a gente tem 3 aulas para ir ter um intervalo de 20 minutos. Aí depois 2 aulas, aí um almoço, sabe? É um pouco puxado, acaba queimando um pouco seu cérebro. Mas, enfim, eu percebo que é muito melhor você trabalhar nesses sistemas que você, logo que começa a trabalhar, você tem um descanso. Porque enquanto você está trabalhando, você está dedicando 100% do seu tempo. Porque você pensa assim, eu penso assim, pelo menos, tipo, eu vou trabalhar aqui 100% focado, porque eu sei que daqui 20 minutos, que daqui 15 minutos, eu vou poder descansar. Então eu acabo
saindo das distrações. Eu acabo evitando entrar em outros sites, em pegar o meu celular, porque eu sei que daqui a pouco eu vou poder fazer isso. E por um tempo legal, até 5 minutos, dá pra dar uma relaxada, pra dar uma parada, entendeu? Só que durante essa pausa, eu não paro de pensar no que eu tava fazendo. Porque, por exemplo, eu tô fazendo aqui o meu trabalho, a minha escrita, só que aí, beleza, dá o tempo. Aí eu ainda fico com aquilo na cabeça, só que eu não vou ter que queimar os meus neurônios e ficar escrevendo aquilo direto. Eu vou ter uma pausa e para poder solidificar aquilo que eu tava pensando. E aí chega até um momento que você nem precisa mais da pausa, que você tá tão na marra para terminar aquele trabalho, para terminar uma coisa, que você já não precisa mais. Talvez nas 2 primeiras sessões você ainda precise sim ter uma pausa, só que depois você vai direto, entendeu? Você fica bem melhor, entendeu? Então, sistemas que você não é obrigado a trabalhar todo o tempo são muito melhores. Isso é a prova viva disso, né? Só que infelizmente nem todos os empresários veem assim, né? Muitas pessoas veem de uma forma muito antiquada isso e tal. Só que eu acredito que esse é o futuro, né? Eu concordo totalmente com o Demassi de que o ócio ele deve ser associado com o trabalho, porque senão a gente vai todo ficar ferrado pro sistema capitalista e vai morrer com 35 anos trabalhando, né? Então, eu acredito que seria uma forma muito mais interessante você associar esse ócio ali ao trabalho, porque, né, ninguém aguenta ficar trabalhando 8, 10 horas seguidas por dia e ter um período de tempo para descansar. Quanto isso, né? Então, eu acredito que o ócio tem que ser trabalhado muito bem, sim. Concordo totalmente aí com o Domenico. Ok, eu acho que isso ficou um pouco grande, talvez. Gostaram da Juliette? Enfim, eu vou fazer a minha despedida aí com vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui pra esse canal, nesse estilo que eu tô só falando. É alguma coisa aleatória. Eu já queria há muito tempo fazer vídeos dessa forma, né? Talvez desde que eu criei o canal, eu pensava em fazer algum vídeo falando assim de um assunto aleatório que eu gostasse, só que eu nunca achei esse assunto, né? Foi inclusive as perguntas do Instagram que eu mandei uma vez há quase um mês atrás, né? Perguntando, vou começar a fazer vídeo no YouTube, o que eu falo, né? E foi daí que surgiu a ideia, não foi ninguém que recomendou, na verdade eu coloquei isso, aí eu pensei, putz, eu vou falar sobre vazio, sobre ócio, porque eu tava no ócio e eu só queria preencher o meu vazio com aquilo, então eu achei totalmente válido falar disso aqui. Só que tem muitos temas que o pessoal sugeriu que são muito interessantes, como preconceitos, casos criminais, vídeos cozinhando, esse eu vou fazer com certeza. Então, fica aí, se vocês quiserem sugerir outros temas de vídeos, coisas que achem que vai ser interessante eu falar aqui, se quiserem deixarem sugestões aí para os próximos vídeos, pode deixar, né? Eu aceito todas com o maior carinho. E é isso, meus queridos. Um beijinho no coração de todos vocês. Divulga pra mim que você ama. Se inscreve, dá um like no canal. Se você não quiser fazer porra nenhuma disso, também não faz. Enfim, é isso, meus amores. Preenche o seu vazio de vocês com o que vocês gostam. Não preencha isso com álcool ou cigarro, só levemente. Mas, enfim, é isso, meus amores. Até a próxima. Eu não sou santo, não, e amanhã você vai acordar